pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer aqui novamente estarmos. Hoje eu tenho uma surpresa muito especial. Eu trouxe um querido amigo, Samuel Anastácio, contador, sócio do escritório de contabilidade Próspera, está empreendendo nesse ramo da contabilidade. Ele já tem bastante tempo de experiência, né? Mas já há alguns aninhos ele iniciou a carreira como contador sócio dessa empresa. Então ele que iniciou o empreendimento nessa atividade, e ele me sugeriu um dia, batendo um papo, a falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu topei o desafio, então aqui estou junto com o Samuel, vou deixar a palavra com ele, e a gente vai ter um bate-papo aí a respeito da LGPD. Grande Leonardo. Obrigado, Léo. Obrigado pelas palavras. É sempre bom ouvir isso de um cara que a gente tem um certo apreço. E você da mesma forma. O Léo, ele é mestre em direito, advogado, professor. Bom, são tantos adjetivos que isso só faz essa live ficar, esse vídeo, essa live ficar mais grande ainda. Então, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, por ter aceito o convite e vamos nessa, né? Hoje o papo é sobre a LGPD, esse bicho-papão aí que está assustando principalmente muitos contadores, que temos muitas dúvidas. Então, poxa, a ideia foi trazer um cara que domine esse assunto. Então, gostaria, Léo, que você já entrasse nesse assunto, colocasse a sua introdução aí sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje. Então, devolvo a palavra e é contigo agora. Bom, legal. Só para vocês entenderem, essa ideia surgiu de um bate-papo nosso, né? A gente conversando, e aí o Samuel sugeriu, a gente se alinhou para criar uma gravação a respeito de um bate-papo, porque, como o Samuel mencionou, isso é uma dúvida de muitos contadores, né? Então, a gente vai criar um enfoque aqui principalmente para o âmbito da área da contabilidade, né? Então, o Samuel, como ele tem a empresa dele de contabilidade, presta serviços, e aí o contador muitas vezes fica focado na questão tributária, na captação de clientes, até na questão de marketing. Ele falou, poxa, de repente eu posso estar com uma bomba nas mãos ou dos meus clientes e eu não estou sabendo, né? Léo, me ajuda aí, o que impacta nos meus negócios a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu falei, olha, tem alguns detalhes aí, né? E aí, uma das primeiras coisas que surgem quando alguém está estudando a LGPD é com relação aos conceitos básicos, né? Então, por que se tem a LGPD? O que ela trata? Eu vou não exceder aqui muito, né? Porque o objetivo é que seja um bate-papo, não seja uma aula a respeito do assunto, mas para que quem esteja assistindo também possa aproveitar dessas características, né? Então, a primeira coisa, né? Como a gente fala de proteção de dados, né? Então, o que é um dado, né? O dado é uma informação. E quando ele passa a ser protegido? Quando esse dado é pessoal. E aqui que entra um ponto importante, viu, Samuel? Porque dado pessoal, o nome está dizendo, né? É dado de uma pessoa. E é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido. Então, é pessoa física. Então, a lei de proteção de dados não protege dado de pessoa jurídica. Então, se você armazena dados de empresas, então, claro que tem alguns detalhes que eu vou começar a trazer lá na frente, né? Mas esses dados não são protegidos pela LGPD. Claro que tem suas proteções, direito civil, enfim, mas a parte empresarial. Mas o que importa aqui para a gente é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dado pessoal é da pessoa natural, pessoa física. E aí também tem um outro ponto desses dados, que são os dados sensíveis, né? Então, o legislador ele trouxe um plus nessa ideia, que são dados mais específicos com relação à origem da pessoa, uma questão religiosa, né? Então, quando a pessoa professa alguma fé, alguma questão ligada a sindicato, de cunho filosófico, de cunho político, ou até mesmo ligada à saúde da pessoa, né? Questão genética. Então, quando você tem informações específicas, né, que são acessíveis, aí a questão de tratar esse dado passa a ser mais preocupante ainda, né? Então, a gente tem dados que são gerais, né? CPF, RG, endereço, nome do pai, nome da mãe, e os dados sensíveis que são mais específicos, né? O tratamento ele é um pouquinho diferente, como eu já mencionei. Quando você lida, né? Então, quando uma empresa ela acaba tratando esses dados mais específicos, ela tem que ter mais cuidado ainda. E também o titular desse dado, né? Que é a própria pessoa, né? A quem se refere, você tem a figura do controlador. O controlador é quem recebe esse dado.
e ele é que vai definir o destino desse dado, né? Então, se ele vai guardar esse dado, se ele vai deletar esse dado, enfim, o que vai ser feito, e o operador. Então, são as figuras mais importantes. O operador geralmente é um funcionário da empresa ou um terceirizado que o controlador manda. Ó, eu preciso que você armazene, eu preciso que você colete essas informações, enfim. Então, tem essas relações, né? Então, se fosse uma empresa, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma empresa, eu preciso contratar alguns funcionários. E eu vou na sua empresa, que é um RH, né? Vocês fazem recrutamento. Então, eu sou o controlador, você é o operador, e eu determino, ó, eu preciso que você selecione pessoas com essas características, então você vai seguindo mais ou menos as minhas ordens, né? Então, seria mais ou menos essa relação. E o que é o tratamento de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece uma série de situações que se referem ao tratamento. Mas o tratamento, resumindo, né, é desde a coleta, né, desde a recepção daquela informação, até você chegar à conclusão que vai excluir aquele dado, né? Então, isso é tratar dado, né? É você manter, é você armazenar, é você alterar, é você ajustar, enfim, então, tudo isso se envolve com relação ao tratamento de dados, tá? Então, depois desses conceitinhos, né, que eu passei, aí certamente você quer saber, então, a que se destina essa lei, né? Qual que seria o objetivo dela, né? Então, o objetivo da Lei de Proteção de Dados é justamente criar uma proteção à pessoa natural. Porque no passado, né, você pode até concordar comigo, nós tínhamos aí as nossas informações e elas trafegavam livremente pela internet, né? Então, às vezes, você coloca o seu nome no Google e você descobre que, às vezes, até o seu endereço está vinculado. Você fala, nossa, meu Deus, então só de colocar meu nome, o meu endereço. Já descobri situações que a pessoa coloca o nome dela na internet, aparece o CPF dela. Então, isso para crimes, para utilização fraudulenta das suas informações, isso é muito fácil, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para criar esse mecanismo de proteger a privacidade das pessoas, né? Essa que é a grande ideia. Bom, aí eu já te questiono o seguinte, então, essa questão de a GLPD, ela vai proteger tanto os dados sensíveis quanto os pessoais, seria isso? Ela tem a proteção desses dois campos. Exatamente, né? Tanto os dados pessoais quanto os dados pessoais sensíveis. O que vai diferenciar é que os dados pessoais sensíveis, eles passam por um tratamento um pouco mais específico. Então, o legislador tem mais cuidado, porque, como eu mencionei, né? Vamos imaginar, ele trata de uma questão ligada à sua saúde. Então, imagina só uma portaria de um condomínio ou enfim, de algum estabelecimento que, para fazer a entrada, colhe a biometria da pessoa, né? A impressão digital. Isso é dado sensível. Existem locais que se baseiam na íris. Então, como é que você começa a desenvolver uma série de conhecimentos? Então, você fala assim, pô, mas o que a íris da pessoa pode revelar? Muitas coisas, né? Então, de repente, você, ao iniciar a contratação de um funcionário, e você capta essa informação, que não tem uma finalidade específica, que não está bem explicado, você consegue descobrir, de repente, alguma doença. E, às vezes, essa doença pode ser um fator impeditivo de você iniciar a sua contratação. Então, a gente vai começar a ter uma série de problemas de ordem, não só, como a gente vai focar aqui um pouco na contabilidade, mas principalmente também no aspecto do âmbito trabalhista. Então, essa conscientização, esse conhecimento, vai fazer com que muitas empresas passem primeiro a conhecer o que deve ser feito e evitar problemas para não chegar lá, que seja o final da nossa live, que são as punições, né? Então, essa que é a grande Maravilha, preocupação. maravilha. Você abordou a questão de vazamento de dados. Nos últimos anos aí, a gente teve um vazamento de dados com proporções gigantes, né? Foi aquela questão de 223 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados. Ou seja, diante da população brasileira, né, nos leva a crer que até de pessoas que faleceram teve seus dados expostos na internet e possivelmente estão até à venda, né? Exatamente. Então, a gente sabe, não é conhecido, a gente sabe que existem empresas que vendem dados, né? Elas ganham, faturam com a venda de dados, você consegue, em alguns locais, comprar isso, até pela internet, softwares. O pessoal diz até que você consegue descobrir quem são os aposentados,
Não é muito difícil, né? Porque a gente sabe, algum familiar nosso se aposenta, no mesmo dia ele já começa a receber ligações de bancos, enfim. Então, essas relações, porque para alguns pode parecer, pô, mas que bobagem, né? Isso não gera desconforto nenhum. Gera, né? Porque você começa a ser incomodado, e às vezes é uma ligação, às vezes são vários SMS, às vezes você começa a receber uma série de e-mails em spams, e até mesmo outras formas de contatos, né? Então, esse vazamento, conforme bem o Samuel contou, ele é muito preocupante, né? Porque supostamente ele foi do Serasa, né? E o Serasa, a primeira vez que eu li isso daí, eu até me assustei, né? 220 e alguma coisa, 23, não sei quanto. E eu pensei, falei, meu Deus, quantos brasileiros nós somos, né? Eu não sabia exatamente a população, né? Eu sabia que nós éramos mais de 200 milhões. E aí eu fui verificar que acho que no último censo nós tínhamos 210, 212 milhões. E eu pensei, falei, pô, mas como é que nós tivemos vazamentos de 223, né? E aí que eu também cheguei à conclusão, a mesma que a sua, que os dados vazados, inclusive de pessoas que já haviam falecido. Então isso é preocupante, né? E recentemente o Serasa respondeu a essa investigação, mas só que a resposta do Serasa não foi muito satisfatória. Então a gente ainda não sabe o que vai ser dessas investigações, mas o que fica é uma grande preocupação, né? Porque o Serasa, o que me parece, talvez seja um dos maiores bancos de dados, né? De todos os brasileiros, né? Então o Serasa ali consegue Sim. meter toda essa máquina e o vazamento, a utilização indevida pode gerar aí um problema muito grandioso, né? Como já aconteceu na Europa, né? Casos do Google, casos do Facebook, também geraram proporções preocupantes. É 223 milhões, Leonardo? Muito provavelmente tem dados meus e seus lá também, né? Ou Exatamente. seja, todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Exatamente. Então, assim, gera uma preocupação. E sabe o que muito me pergunta? É assim, então eu posso pedir uma indenização, já que o meu dado foi vazado? O que acontece, Samuel, é o seguinte, com relação à indenização, que é a pergunta que eu mais sou questionado, né? Na verdade é o seguinte, primeiro precisa identificar o seu dano, né? Qual foi o problema gerado por esse vazamento. Mas agora empresas me ligam, então já começa a criar um cenário ruim, né? Como é que isso é feito? É diariamente? Qual que é o incômodo? Porque, na verdade, o fato de gerar esse problema não quer dizer que automaticamente um juiz vai te ligar e falar, Samuel, vem receber 10 mil reais aqui que vai... Não, isso não existe, né? Então, primeiro você teria que entrar com uma ação na justiça, justificar um incômodo por conta desse vazamento de dados, havendo uma relação entre o vazamento e o dano que lhe está sendo causado, aí sim o juiz vai fixar uma indenização. Mas, assim, só para deixar a galera um pouco mais desanimada, no Brasil, esse tipo de situação, se você só recebe ligações, que eu sei que incomoda, tá, pessoal? Não quero dizer que seja algo tranquilo, porque eu também recebo. Mas geralmente não causa uma indenização assim grandiosa, né? Somente de repente se houve um vazamento do seu dado, aí de repente alguém abriu uma empresa no seu nome e com essa empresa a pessoa fez vários empréstimos e aí de repente você está com o nome negativado, você está tendo que resolver uma série de problemas com relação a isso, cartão clonado, aí o negócio começa a ganhar uma proporção um pouco maior, tá? Então tem que identificar o que aconteceu com o vazamento, o que gerou de problema, para que assim possa se identificar uma indenização. Então, é um cenário um pouquinho mais difícil do que às vezes ele aparenta. Tá? Aproveitando esse assunto, Leonardo, como que é identificado qual empresa foi responsável por vazar esse dado, É essas aí, informações? é aí que está o grande problema, porque tanto que, se a gente for ler as notícias, eles falam que supostamente foi o Serasa, não há algo concreto. Então, isso vai demandar a área da inteligência da polícia. Então, vai depender de qual tipo de crime que foi cometido, qual que é a polícia que vai fazer a investigação. Então, a área, assim, imaginando algo embrionário, né? Então, a polícia vai fazer uma investigação, vai contar com a participação do Ministério Público, né? O Ministério Público tem uma participação ativa nesse tipo de situação, e aí eles vão concluir um inquérito. Então, depois da conclusão desse inquérito, identificando aí essa situação, é claro que hoje nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que também, obviamente, vai participar ativamente dessa questão, vai tomar à frente também desses trabalhos, né? Mas a gente está falando de condução de provas, né? E aí vai depender da área de inteligência, porque eles conseguem, né, por meio de
do IP, a parte de tecnologia vai ajudar muito, né? Identificar de qual máquina que saiu, aí vão começar a identificar se foi algo culposo ou se foi doloso, né? Ou seja, se foi uma falha sistêmica, se foi uma falha de um funcionário, ou se foi intencional de um funcionário, ele estava recebendo dinheiro para divulgar essas informações. Então, observe que vai ser um trabalho de inteligência mesmo, da parte de fiscalização, para que depois, concluída a fiscalização, isso seja, é claro que nós vamos falar da parte administrativa, né, que seria a agência não, perdão, a autoridade de proteção de dados vai criar as multas, as sanções que a gente vai verificar, mas isso só no âmbito da lei de proteção, mas nada impede disso ser levado à justiça, para que aí sim o judiciário venha dar as combinações, as penalidades, até às vezes mais agravadas do que a própria lei. Então, é todo um trabalho de inteligência que vai diagnosticar de onde vazou. E mesmo que seja fora do Brasil, tá, Samuel? Mesmo que o vazamento, assim, foi uma empresa de fora, né? Porque é muito comum você verificar que servidores estão na Rússia, na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, enfim, e aí o que vale é onde foi feita a prática, né? Onde que causou aqui o dano. Então, se os dados são dos brasileiros e essa empresa captou, mesmo que seja fora, está sujeito à nossa legislação. Maravilha. Bom, conhecendo como funcionam as coisas aqui dentro do nosso país, possivelmente vai acabar em pizza, né? Não? Esse é um problema muito sério, né? Que a gente tem essa desconfiança, mas isso também me causa uma grande preocupação, porque, na verdade, eu vejo que muitas pessoas são céticas com relação à legislação. E, lógico, eu também sou cético, muitas vezes eu prefiro ver para acreditar, né? E eu posso falar, por exemplo, eu acompanhei muito a criação da Lei de Acesso à Informação, que é um embriãozinho da Lei de Proteção de Dados, né? Mas a Lei de Acesso ela vem mais para o poder público, né? Então, para criar transparência na administração pública. Quando ela foi criada, eu imaginei também que isso fosse para inglês ver, né? Como a gente fala, né? Vai acabar em pizza, mas ela já atendeu alguns resultados que eu considero positivos, né? Muitos gestores públicos perderam seus cargos por não observarem essa lei. Então, tem uma série de mudanças. É claro que eu sei que ainda precisa de uma futura, mas eu já fiquei um pouquinho satisfeito. E agora, fazendo um paralelo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu procuro ter um pouco mais de confiança do que o ceticismo, né, nesse assunto. Eu tô crente que a gente vai conseguir ter uma mudança de cultura. E até essa oportunidade que nós estamos fazendo vem para isso, né? Para que as pessoas possam entender que dado, né, vem da sua personalidade, é uma questão de privacidade, é algo precioso, né? Eu até fiz uma palestra há um tempo, isso também está disponível até no canal, eu falei um pouco disso, da questão do dado ser uma mercadoria. Então, hoje você tem um aplicativo de celular, e o aplicativo ele é gratuito, entre aspas, e ele pede acesso à sua galeria de fotos, ele pede acesso ao seu GPS, ele pede acesso à sua lista telefônica. Não sei se você já reparou, né? O aplicativo deseja ter acesso, você tem que clicar na abinha permitindo ou negando. Algumas situações, quando você proíbe esse acesso, você não consegue mexer no aplicativo. Por exemplo, um aplicativo de transportes, né? Por exemplo, Uber, 99 táxi. Né? Se você bloquear o GPS, não tem como o aplicativo funcionar. Mas existem outros aplicativos que não precisam do GPS, mas eles pedem acesso. Por quê? Porque provavelmente eles querem saber quais são os locais que você está transitando, onde você permanece, para ele saber qual que é a rotina do Samuel. Se o Samuel frequenta muita farmácia, se o Samuel frequenta muito supermercado, se o Samuel vai para academia, onde que o Samuel está transitando e onde ele está parando. Consequentemente, esse dado vai ser vendido para uma empresa, sei lá, de marketing, alguma coisa do tipo, para que se possa entregar para você aquilo que você mais deseja, né? Então, digamos que a sua rotina seja academia, né? O seu GPS está mostrando, o Samuel não sai da academia, o Samuel não sai da academia. Aí você vai começar a receber uma série de publicidades aí de academia. Você fala, nossa, que legal, eles estão descobrindo que eu gosto de academia, né? Mas é porque você provavelmente aceitou. Às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho problema, até gostei, né? Porque agora eles vieram e trouxeram uma série de publicidades que eu não preciso mais ir atrás. Então, isso que é interessante. A pessoa ter como eu posso dizer, a consciência se isso é bom ou ruim para ela. Então, quando a pessoa toma a decisão e fala, não, eu aceito
entendendo quais são as consequências, eu fico super feliz. O meu incômodo é quando aquilo é feito às escondidas, quando você sequer sabia do problema que você estava enfrentando. Então, isso é a cultura de proteção de dados que eu espero, né? Só para fechar, que eu acho que eu falei bastante, que não acabe em pizza, né? Que o brasileiro se conscientize, assim como é um movimento que aconteceu na Europa, que essa proteção ela é importante, e mais também que as empresas respeitem essa questão e que isso venha a convergir para um cenário próspero, né? Então, não é que não vamos ter, então, mais acesso a dados de ninguém. Vamos, mas desde que as empresas sejam transparentes. Maravilha, ótima explicação, Leonardo. Bom, pegando esse gancho do acabar em pizza, os empresários que eu costumo conversar, eles ainda acham que a LGPD não vai pegar. Ou seja, eles acham que não vai para frente ou é algo que ainda é embrionário. Bom, eu entendo que já pegou, já tem até data para o início de sanções, de, é, de algumas coisas que forcem o empresário a começar a fazer esse tratamento. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Poxa, estou gostando das suas perguntas, elas estão bem pontuais aí com relação. Por isso que eu também escolhi, né, o Samuel para trabalhar aqui comigo nessa situação, porque como ele começou numa conversa a perguntar algo parecido, né, eu falei, Samuel, vamos fazer isso, vamos gravar isso daí, porque está muito legal, está parecendo um bate-papo gostoso, que eu acho que não vai ajudar só você, vai acabar ajudando muitas outras pessoas. Então, essa questão, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, uma lei, quando ela não tem punição, ela passa a ser um conselho. E o conselho, o brasileiro entende o seguinte, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, quando uma lei fica muito só estabelecendo condições, mas não estabelece uma punição, às vezes ela cai no desuso, né? Você não pega aquilo ali. E um bom exemplo, assim, do aspecto positivo, é a legislação do tabaco aqui, pelo menos em São Paulo. Né? Não sei como é que está em outros lugares, mas eu também me lembro bem que a gente saía para tomar alguma coisa, num bar, enfim, o pessoal falava de balada, e naquele ambiente era muito poluído, né, de cigarro, enfim, eu que nunca fumei ficava muito incomodado. E aí, quando veio a lei, eu pensei, não, os bares não vão perder os seus clientes proibindo que eles fumem aqui, né? Eu vou ser sincero que eu não sou da noite, eu não saio com frequência, até na verdade faz tempo que eu não saio, mas o pouco que eu sei é que essa lei pegou legal, mas porque também teve muita fiscalização, punição, principalmente com os bares, né? Então, eu tenho amigos que possuem esse tipo de estabelecimento, então não estou falando só do achismo, tá? Eles são bem fiscalizados, eles são bem penalizados, caso não cumpram, então, na verdade, o que se passa, é claro que deve ter algum estabelecimento que descumpre, não vou entrar no mérito, mas eu acredito que a maioria dos estabelecimentos cumprem. Então, eu entendo que foi, além do aspecto de conscientização, né, do respeito ao próximo, também o aspecto da punição. E aí, fazendo um paralelo, que pode parecer que não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente isso, né? Quando você entende que proteger o dado é um respeito à pessoa, né? Então, eu estou respeitando aquela pessoa, mas também se eu não respeitar, eu vou ser punido, então é melhor eu cumprir. E aí, nesse sentido, eu acho, né? E eu torço para que essa lei tenha, assim, uma adesão. Então, quem está achando que, não, isso vai ser só mais uma lei, que vai passar, que vai cair no desuso, né? A gente tem muito problema com lei de trânsito no Brasil, que algumas coisas caem no desuso, né? Mas isso é outra história, né? Aí tem que ver qual foi o motivo que foi criada, né? Mas mudando o assunto aqui para a proteção de dados, é um cenário mundial, não é uma coisa só do Brasil, porque quando uma lei desse tipo é criada, Samuel, e também quem está assistindo, ela passa por uma série de análises. É claro que a gente não acredita muito nos nossos congressistas, né? Então me parece que os deputados e senadores fazem nem sempre são de atenção aos movimentos, mas em alguns casos sim. Então existem pressões mundiais. Então o Brasil, por não estar adequado a esse tipo de visão global, ele passa a ser um cenário inóspito para a realização de negócios. Então, à medida em que o Brasil avança na proteção de dados, uma empresa europeia, de repente, pessoas de outros países, né, sejam asiáticos, sejam da África, não importa, né? Eles começam a olhar para o Brasil se torna um país seguro. É um país seguro para, de repente, eu ter
uma residência, de repente, para eu ter negócios, porque lá se respeita a privacidade. Então, são cenários que conduzem para que essa lei, de repente, seja aceita. Eu sou entusiasta, eu estou confiante que isso dê certo, né? Pode ser que daqui uns anos você venha me cobrar, né? Falar, pô, Léo, você falou que ia dar certo e não deu, né? Não tem problema, mas eu acredito que ela vai pegar sim. Ah, que bom. Bom, é um benefício para todos nós, né, Leonardo? Todo empresário ele também é uma pessoa física, né? Então, querendo ou não, também vai beneficiá-lo, né? Nossa, perfeito o que você falou, né? Porque as empresas, né? Claro que naquela condição, e eu entendo, né? Eu tenho empresa, eu desenvolvo minhas atividades e eu sei que às vezes a gente precisa ter mecanismos de captação de clientes, de negociação, mas isso não vai travar, tá? Isso também é interessante. Eu tenho feito muitas reuniões com clientes e prospectando clientes e eu estou sentindo esses dois termos, né? Eu estou sendo procurado, tá, Samuel, só para parecer interessante, por empresas que estão preocupadas com relação a isso, então eu já acho positivo, mas eu também estou prospectando algumas empresas grandes, principalmente da área de marketing, por exemplo, e não, isso aqui está tranquilo, nunca deu problema, não vai dar. Então, assim, tem esses dois cenários, sim. Tem essa parte. Tá, tá. E dentro disso, Leonardo, você comentou a questão de outros países já têm esse entendimento sobre os dados. Você já conhece alguma questão? Hoje já existe essa questão que a gente está seguindo o que outros países, enfim, outra tem esse mesmo entendimento. Que você tem a falar sobre isso? É um movimento global, né? Porque o que a gente pode perceber? Eu não vou fazer isso nessa apresentação, mas você tem uma retomada aí de mais de um século até você chegar numa proteção da nossa privacidade. Mas o que torna gritante é o momento em que a internet ela passa a ser um centro global de troca de informações. Então, quando a internet ganha esse destaque, que eu acho muito positivo, ela também ganha um destaque negativo do seu dado estar em mãos de um outro país, de uma outra pessoa, de uma outra empresa, e isso, como eu falei, gera preocupação. Como foi mencionado, a Europa talvez tenha sido pioneira. Surgiram leis esparsas, né, na Alemanha, na França, mas à medida em que se tornou um bloco, né, então virou União Europeia, desse bloco criou-se diretivas. Né? Então, ao invés de ser uma lei só na Alemanha, só na França, só na Bélgica, eles passaram a unificar. Então, a Europa como um todo criou a Lei Geral de Proteção de Dados deles, né? E essa lei, que tem, acho que vai fazer 2016, que já existia todo um caminho, né? Não veio do nada, mas que ela oficializou, né? Virando essa lei, eu acho que já são 5, 6 anos dessa lei, e ela acabou sendo uma inspiração, um modelo para o resto do mundo. Né? Então, outros países se espelharam nessa ideia, e, por exemplo, nós tivemos um caso de vazamento de dados da Google na França e também gerou um dever de indenização milionária. Então, na Europa, pelo menos o movimento me parece tem sido bem firme nessa contenção, né? Porque você percebe que se você não cria um certo freio, a proporção desses vazamentos, dessa falta de critério pode ser muito perigosa. Né? Então, o movimento é global, teve um núcleo muito forte na Europa, como eu mencionei, principalmente a Alemanha, a França, depois virou toda a Europa e agora está se espalhando aí pelo resto do mundo. Então, o Brasil não pode ficar muito de fora, né? Esse que é o ponto. Não é uma coisa assim que surgiu daqui, vai acabar em pizza aqui. É por isso que eu estou falando. Se fosse isso, talvez eu seria um pouco mais cético. Mas como é uma exigência global, só para você ter uma ideia, eu vou falar em termos práticos, né? Eu fui procurado, tem acho que uns 20 dias, por uma empresa que ela atua mais no mercado interno aqui no Brasil. Ela não tem clientes estrangeiros no seu portfólio. Mas ela relatou, perdi 10 contratos, tá? 20% do seu faturamento por não ter um programa de proteção de dados. Então, a gente iniciou todo um trabalho para que ela possa iniciar a adequação e justamente retomar alguns contratos que foram prejudicados. Isso eu estou falando internamente, tá?
E essa empresa, ela presta serviço para empresas, todas elas que ela relatou são empresas nacionais. Então, não há nem... E agora imagine empresa estrangeira, né? Então, eu tenho certeza que as empresas estrangeiras estão exigindo dos seus clientes aqui no Brasil, olha, se você quer prestar serviço para mim, você tem que estar atento à lei de proteção de dados. Bom, essa afirmação já acredito que realmente não vai acabar em pizza. E outro detalhe, Leonardo, só para... Desculpa, tá? Eu lembrei também, claro, não, sem problema. eu iniciei um trabalho com cartórios, né? Então, cartórios de notas, títulos e documentos, e também fui procurados. E eles têm, né, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça exigindo. Então, é um movimento que, em alguns momentos, eu estou tendo que conversar com os clientes, conscientizá-los. Tem gente que não está nem aí, concordo absolutamente. Mas eu também estou sendo procurado. Então, as empresas estão, olha, eu estou percebendo isso aqui vai me dar problema diante de tal órgão público, diante de tal situação, então eu preciso estar atento. Então, por isso que eu não acho que vai acabar em pizza, por conta dessa movimentação. É claro que o tempo é que vai responder exatamente essa nossa pergunta. Maravilha. Bom, Leonardo, você comentou que já tem ajudado algumas empresas, alguns empresários, como tem me ajudado também, eu sou grato a você por isso. Eu gostaria que você abordasse a questão que tem empresas, claro, que podem pagar um departamento, um profissional para ser responsável por esses dados e fazer essa intermediação e essa implantação. E as empresas pequenas que hoje em dia, nessa pandemia, está enfrentando problema de caixa e muito possivelmente não vai ter essa oportunidade de despender um valor financeiro para poder pagar alguém que tome conta disso. Como que vai funcionar essa questão voltada para os empresários, para as empresas de médio e pequeno porte ou empresas ou microempresas, né? Bem bacana a sua pergunta. O que acontece é o seguinte: a lei de proteção de dados, ela cria a figura que eu não mencionei anteriormente, que se chama do encarregado, né? No mercado ele ficou muito chique, né? Que é o DPO, né? Seria o Data Protector Officer, né? Seria o sujeito que vai cuidar da proteção de dados dentro da empresa. Então ele é o porta-voz, né? Ele vai Seria o auxiliar. guardião. Ele é o guardião, né? Seria o guardião da informação. Isso, é ele que vai ser ali o meio de campo. Então, ele vai participar das reuniões com o controlador, com o operador, ele vai ter as atribuições de, olha, isso aqui não é correto, isso aqui tem que ser feito dessa forma, tudo mais. E o mais importante, né, para a lei, ele vai se reportar à autoridade nacional. Então, ele que vai falar com o poder público. Então, quando der algum problema, o poder público, ao fiscalizar, vai conversar com essa pessoa. Vai perguntar por que está fazendo tal coisa, qual que é o relatório, enfim, vai ter esse campo. Então, ele precisa, primeiro, ter conhecimento tanto jurídico quanto também da parte de TI, uma série de fatores, e, consequentemente, como você bem já apontou, ele está caro, né? Então, você pode ter lá qualquer um. Tem gente que me pergunta, fala, eu posso pegar ali a minha funcionária e transformá-la nessa condição? Poder, você pode. O problema é se isso vai ser funcional para a sua empresa, se isso vai atender a necessidade imediata. Eu imagino que sim, mas será que isso vai atender uma necessidade futura? É só o tempo que vai dizer. Mas, de qualquer forma, isso vai encarecer, sim, a operação. Mas o que fica é, você mencionou microempresas, empresas de pequeno porte e até mesmo o microempreendedor individual. Me perguntam sempre, né? Você não chegou a perguntar, mas a galera pergunta. Eles estão sujeitos à lei de proteção de dados? Sim, porque a lei de proteção de dados ela vale tanto para... O dado é só de pessoa física, mas quem tem que observar, quem tem que cumprir a lei é pessoa física ou jurídica. Pessoa física que desenvolve atividade econômica. Se é uma questão que nem eu tenho o seu dado, porque eu sou seu amigo, eu não estou sujeito à lei de acesso à informação, porque não tem finalidade econômica, né? É só uma questão de amizade. Mas se você é um cliente meu e eu não tenho uma empresa, mas eu sou pessoa física, e ali eu desenvolvo uma atividade econômica, ainda que seja pessoa física, eu estou sujeito à lei de acesso à informação. Ah, mas você é pequeno, você é um microempreendedor, você é uma empresa de pequeno porte. A lei não fez distinção ainda, mas existe um movimento que eu sou até favorável, que haja um meio termo, uma flexibilização. Por quê? É natural que você entenda que uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, um microempreendedor individual, não vai ter como custear, ou dificilmente teria,
esse sujeito que vai ser o guardião desses dados, né? Porque isso tem um custo um pouco mais elevado. Então, provavelmente, já tem um cenário no Congresso, já pediram para a autoridade nacional criar alguma coisa específica, e me parece, porque a lei vai entrar a lei já está em vigor, tá, pessoal? Não sei se eu falei isso anteriormente, mas a lei é de 2018 e ela entrou em vigor o ano passado. O que ficou pendente é só a questão das multas, então o brasileiro, eu sei que espera um pouco da multa, né? A multa até essa gravação é a partir de agosto deste ano. Existe um movimento pedindo para que seja em janeiro de 2022, mas ainda não é concreto. Então, acho que até lá eles vão definir alguns critérios específicos para as empresas menorzinhas. Então, esse tipo de empreendimento pode ser que seja aliviado, pode ser que eles criem um caminho um pouco mais alternativo. Mas esse é o problema, eu sou chato com relação a isso. Não quer dizer que não vai estar sujeito à lei. Talvez vai ter uma condição um pouco mais simplificada. Agora falando, vai, nem você que é um contador, né? É igual o Simples Nacional. O Simples Nacional não exime de você pagar um tributo. A única questão é que você simplifica a tributação. Então, talvez eles vão criar alguma coisa um pouco mais simplificada para esse tipo de empresa e talvez uma característica um pouco mais específica para esse DPO, para evitar muitos gastos. Enfim, e também, é claro, imaginando que eles também não têm um fluxo tão grande de informações trocadas. Talvez seja esse caminho. Bacana. Bom, confesso que seria bem interessante ter empresas menores ter um outro entendimento e uma outra tratativa, né? Talvez isso, com certeza, muito mais pequenos empresários iriam aderir à lei. Leonardo, eu gostaria que você comentasse sobre as multas, os valores de multa, já que a gente entrou nessa questão de sanções, de multas. Conta para nós aí essa questão de quais são as penalidades. Como eu mencionei anteriormente, o que vai fazer a lei pegar ou não, e infelizmente, tá? Não que eu seja favorável que se multe tudo, penalize tudo, muito pelo contrário. Mas como o conselho nem sempre é observado, às vezes precisa ter alguma sanção. As multas são variáveis, tá? A gente tem as penalidades, né? Se quiser. Então, as penalidades são variáveis. Não vou falar assim de uma maneira bem específica, tá? Talvez isso caiba numa outra oportunidade, mas se a gente for analisar, você tem desde uma advertência, que seria tipo, você fez aqui, tá errado, não faça mais isso, né? E seria um aviso, né? Essa advertência. Aquela que eu não vou dizer que é a pior, depende um pouco de cada tipo de empresa, mas analisando os negócios que eu tenho, por exemplo, a multa seria bem ruim, porque a multa ela bate em 2% do faturamento, e se a empresa fatura muito, isso pode chegar até 50 milhões de reais, então é uma multa, eu considero pesada, dependendo do tipo da empresa, isso pode inviabilizar os negócios, e também pode gerar a sanção também pode chegar na questão do tratamento de dados, né? Então, às vezes a empresa pode falar, pode chegar ao ponto do poder público falar, você não pode mais tratar esse tipo de dado por esse tempo. E dependendo do tipo de empresa, isso não gera tanto impacto, mas dependendo do tipo de empresa, gera muito, principalmente na área de marketing, né? Então, se você lida com dados de clientes para você fazer campanha e de repente vem uma sanção, você está impedido de tratar dados por tanto tempo, você inviabiliza o negócio daquela instituição. Então, as penalidades, elas são, na minha concepção, podem ser bem pesadas. Pode gerar um impacto muito grande, dependendo da empresa. Bacana. Bom, 50 milhões muito possivelmente a empresa corre o risco de fechar as portas, né? E também a questão de você não poder ter o acesso a essas informações, pode acontecer a mesma coisa. Imagine, sei lá, um consultório médico que ele, talvez seja isso, ele fique inviabilizado de ter acesso às informações, de fazer um relatório sobre o paciente, de ter acesso a essas informações, muito possivelmente, o impacto, muito possivelmente não, o impacto disso é muito grande, né? Você falou das clínicas, dos hospitais, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala também no tratamento de dados, eu sei que você não perguntou especificamente, mas só para ficar esclarecido, existem duas coisas. Primeiro, as pessoas vão perguntar, né? Mas como é que a empresa vai deter o meu dado? Aí você vai pensar, se eu aceitei, se eu dei o consentimento, isso é uma das hipóteses, né? Você autorizar. É o que mais as empresas acabam fazendo, né? Deixa eu pedir para o Samuel.
Vai ser bem fácil vocês visualizarem, igual quando você entra num site, aí você tem os cookies, né? Esse site tem cookies, aí você vai lá e clica nas abinhas, né? O que você aceita? E aí eles estão informando, né? Esse cookie serve apenas para melhorar a nossa performance. Esse cookie serve para não sei o quê. Você clica. Aí por isso que às vezes você está procurando um tênis, né? Você está procurando um tênis, aí de repente você vai no Facebook, você saiu da busca, né? Aí você está navegando no Facebook, esse tênis está aqui no Facebook, né? Por que estão fazendo essa publicidade? Aí você vai assistir um vídeo no YouTube e aparece um tênis. Não, o que é isso, né? É porque o site que você acessou, ele tem um cookie, e aí você autorizou, sabendo ou não, que você fez a busca de um tênis, e aí quando você vai navegar em outro site, aquele site recebe verba publicitária, e aquela verba publicitária tem que ser o mais específica possível, né? Não vai mandar para o Samuel um kimono, né? Não quero comprar kimono. Mas se mandar um tênis, talvez você fale, pô, tênis eu estou procurando, e aparecer esse modelo aqui, gostei. Então, esse caminho é porque você aceitou naquele primeiro site, sabendo ou não. Isso é o consentimento. Mas eu sempre falo para os clientes que o consentimento não é o melhor, não é a melhor base para você ter. Por quê? Porque o consentimento, à medida que você tem, pode ser que o cliente, ao saber, ele negue. Então, você falou das clínicas médicas, né? A clínica médica, ela pode tratar dado mesmo que o cliente não autorize. Aí você vai falar assim, como, né? Mas é porque a lei cria um aspecto que é de tutela da saúde. Então, quando aquilo for específico para a proteção da saúde da pessoa, aquela instituição pode guardar os dados, mas especificamente. Né? Então, de repente, eu imagino ali uma clínica que faça um acompanhamento mensal, anual contigo. Ele ter o seu prontuário especificamente para acompanhar a sua evolução de saúde, o medicamento que você estava tomando para saber se é melhor trocar, se aquele medicamento teve algum efeito. Então, esse histórico é até para te proteger, né, que é a questão da tutela da saúde. Aí, esse tipo de clínica não precisaria da sua autorização. A lei já está autorizando. Mas essa análise específica, que eu acabei até avançando, cabe a um profissional. Né? Então, cada empresa tem que ter um consultor ali, alguém que vá diagnosticar a atividade que exerce para saber se a lei autoriza, mesmo que o cliente não tenha autorizado. Então, só para ficar claro, a lei não vai engessar o seu negócio, não vai falar você não pode fazer nada, só se o cliente autorizar. Porque eu já participei de reunião que o meu cliente falou, nunca, em hipótese alguma, os meus clientes vão autorizar eu tratar os dados. Eu falei, calma, calma, porque a lei também dá outras condições, que na verdade eu até prefiro. Porque se você está seguindo a lei, de repente você vai passar por uma fiscalização, a autoridade nacional vai falar assim, mas por que você está guardando esse dado? Aí você vai explicar, porque a lei autoriza nesse inciso aqui. Ah, então está tudo ok. Então é esse o ponto que eu queria também tratar. Bacana, interessante. Então a LGPD ela não é soberana, né? Ela precisa também respeitar algumas outras leis. Ah, sim, a LGPD ela tem, logicamente, o seu centro, o seu foco na questão de dados, mas nós vivemos num sistema mais complexo. Né? Então, por exemplo, a LGPD ela tem sido muito trabalhada no aspecto do direito do trabalho, então você tem questões, núcleos trabalhistas que às vezes sobrepõem, você tem às vezes questões de ótica do consumidor, ela vai ter que trabalhar em harmonia, né? Então, em alguns pontos, ela é Sim. específica. Então, quando é questão de dado especificamente, ela vai ter uma soberania, mas quando é com relação, às vezes, a algum prazo de manutenção, às vezes, quando é com relação a algum tipo de resposta, às vezes a outra lei vai ter um certo destaque. Então, ela vai conviver em harmonia com as outras leis. É o que se espera. Bacana. Bom, a gente tem esse cenário voltado para o RH, para o departamento pessoal, que embora depois que o funcionário saia da empresa, é necessário ter uma guarda desse documento, de informações relacionadas a ele, né? Então, tem esse cenário também, que embora a LGPD permita e obrigue você a guardar dados, você também tem algo acima da LGPD que diz que você precisa também ter esses dados ao seu poder por um tempo até superior, né? Exato. Então, até aqui é um ponto legal, porque não só você, mas outras pessoas me perguntaram, né? Ah, mas o que um escritório de contabilidade tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? Você sabe bem que tem muitos escritórios de contabilidade que fazem as rotinas trabalhistas, né? Então, a questão de folha de pagamentos, essa questão toda de até cadastro de funcionários. Porque o que acontece? Você pega um escritório,
ele tanto pode ser o controlador e o operador, mas depois eu falo dos escritórios de contabilidade. Né? Mas, de qualquer forma, quando você está falando de rotina trabalhista, você está falando desde a contratação, então, no momento em que você guarda o currículo, até já vou deixar uma pergunta aqui, né? Você, recrutador ou empresa mesmo, que tenha seu banco de dados, você guarda como isso daí? É fisicamente? Você recebe currículo pelo envelope? Você recebe currículo por carta? Você recebe currículo no site? Como é que você faz isso daí? Desde o momento que você está recrutando. Aí, quando você contrata a pessoa, quais são os dados que você está coletando? Isso também é muito preocupante, né? Porque tem dado que importa e tem dado que a empresa coleta e nem sabe por quê. Né? Eu tenho um cliente que uma vez eu perguntei, por que você está coletando esse dado? Ah, não sei, porque a gestão anterior pedia e a gente vai seguindo, né? Então, isso também é um outro assunto. E como você falou, né, que é a sua pergunta, que é a questão do encerramento do contrato de trabalho. Né? Então, você chegou, seja numa demissão, seja num pedido de rescisão contratual, não importa. E aí, como é que fica? Eu vou descartar os dados do meu funcionário? Aí você vai falar, não, pô, peraí, você tem questão de base de fundo de garantia, às vezes você precisa comprovar em juízo que você fez o recolhimento, você tem questão, às vezes, de acidente de trabalho, que pode ter acontecido anteriormente, você tem questão de auxílios que foram pagos, benefícios, questões sindicais, de acordo, convenção coletiva. Então, a empresa ela precisa perceber que, primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela quase não fala muito do direito do trabalho, ela cita bem pouquinho. Eu, inclusive, já terminei um livro que vai tratar a respeito desse assunto, ele já deve ser publicado, e ele fala bastante dessas rotinas, né? Até se você quiser, a gente pode dar um papo até mais específico aí da rotina trabalhista, que é bem interessante. Mas aí, quando você chega no término do contrato de trabalho, você vai ter que se valer da CLT, você vai ter que se valer dessa legislação específica, desses acordos sindicais, para saber o tempo que você vai fazer o tratamento e a guarda desse dado aí. Também tem essa preocupação. Bacana, bacana. Bom, voltado para a área pra LGPD dentro do escritório de contabilidade, eu entendo que talvez o departamento pessoal seja o mais impactado. Eu queria saber do seu entendimento sobre isso. Muito, muito mesmo. Porque, primeiro, assim, como é uma conversa mais genérica, né? Primeiro tem que identificar, essa contabilidade, ela está alocada na empresa ou é terceirizada? Né? Porque a contabilidade, ela tanto pode ser operador quanto controlador do dado. Aí, o que é muito comum, Samuel, você nem me chegou a perguntar isso, mas eu recebi essa pergunta faz uns 10 dias, mais ou menos, de um cliente de contabilidade. Ele falou o seguinte, mas eu só trabalho com empresa. Eu não tenho dado de pessoa física, né? Aí eu falei para ele, falei assim, tá, os dados que você tem da empresa, sim, mas você não cuida da folha de pagamento? Você não cuida, às vezes, de retenção tributária? Então, ele trabalhava com uma corretora de valores. Aí eu falei, mas peraí, vocês não fazem lá, quando o cliente faz uma operação, sei lá, day trade, alguma coisa assim, vocês não fazem a retenção tributária? Você não fica com dado daquela pessoa para depois ter que passar isso para a Receita Federal? Ele falou, sim. Eu falei, então, você não está com dado só, você não lida só com a empresa, você lida com os clientes da sua empresa. Então, você, nesse caso, é o operador. Às vezes, você é o controlador. Então, não importa qual que é essa relação, até já avançando, a responsabilidade do controlador e do operador, ela é solidária, dependendo da situação, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala. Então, o escritório de contabilidade, ele pode ser tanto aquele que toma as decisões, o que vai fazer com aquele dado, quanto ele está recebendo ordens do seu cliente. E nesses dois casos, ele tem responsabilidade, sim, nessas rotinas, que nem você bem falou, né? Agora entrando na questão de departamento pessoal, nessas rotinas trabalhistas, muitos escritórios têm essa. Você até pode falar melhor do que eu, né? Que é a sua expertise aí, né? Mas eles têm acesso a essas informações e o que eles fazem com essa informação. Então, quando você recebe ali, desde o informe de rendimento de um funcionário, né? Então, você recebe lá na sua. Você, às vezes, gera isso para o seu cliente, um informe de rendimento dos funcionários dele. Então, onde você guarda isso daí? Fica com você, você repassa para ele, apaga do seu servidor e é repassado para o seu cliente, de alguma forma ficou registrado. Então, isso eu sei que gera um custo, mas os escritórios de contabilidade eles vão ter que investir aí num software, numa consultoria para entender essa relação, para que não haja nenhum problema de vazamento por parte do escritório e, de repente, ele seja mal reconhecido no mercado, né?
Então vai falar, pô, não vou contratar com aquele escritório, porque aquele escritório é muito fácil vazar dados e ele vai me trazer prejuízo. Ou até mesmo o próprio cliente daquele escritório vai falar, pô, isso aqui é meio preocupante, né? Porque o meu dado vazou. Então, assim, é muito complexo. Bacana, legal, Leonardo. Bom, eu entendo que a advocacia, escritório de contabilidade, o contador, área médica, em alguns casos, sejam os profissionais que mais vão precisar se adequar a essa realidade, essa nova realidade que já está aí, né? E buscar formas de poder estar dentro da lei. Eu queria o seu comentário sobre isso. Sim, eu até ampliaria, né? Eu colocaria as empresas de marketing, não só as clínicas médicas, né? Os escritórios, mas também, assim, é muito amplo, né? Porque quando a gente pensa em dados, às vezes a pessoa só está imaginando dados de clientes. Então, às vezes até, como eu mencionei, eu fiz uma reunião esses dias com uma empresa de marketing, a, 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 a diretora ali na reunião falou, mas os dados que a gente capta dos nossos clientes, dos clientes dos nossos clientes, né, que falam leads, a gente já repassa para os nossos clientes e apaga do nosso servidor. Faz a campanha, tudo no site dele, é tudo no ambiente dele, e a gente não armazena essas informações. Aí eu falei, tá, mas e os dados dos seus funcionários? A empresa de marketing tem 100 funcionários, sempre tem alguma coisa. Aqui que tem os dados dos meus funcionários. Então, como é que você está tratando? Então, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados não é só eu sou prestador de serviço, eu tenho que me preocupar com o meu cliente, então, não é só isso. Você tanto tem que se preocupar com os dados que você está recebendo dos seus clientes, ok, mas internamente. E os seus funcionários que são registrados? O que você está colhendo desses dados, conforme eu já mencionei? Como é que você armazenou o currículo daquela pessoa? Você fez um cadastro biométrico quando ele virou seu funcionário? Foi um crachá? Então, essa lei, eu sei que quando eu começo a falar isso, tem empresário que fala assim, pô, peraí, cara, isso aqui eu tô prejudicado, isso aqui vai me engessar. Eu sei que em algumas situações isso cria um cenário ruim, mas é por isso que a gente precisa respirar fundo, entender o que se passa dentro de cada organização. Primeiro, a gente já fez um recorte. É uma empresa pequena? Calma, de repente a gente vai ter algumas outras saídas, mas é legal deixar o meio de campo resolvido. É uma empresa grande, aí já não tem muito para onde fugir, então de repente já tem que começar. Todo mundo tem que começar agora, né? Mas às vezes uma empresa grande já deve ter feito isso antes, eu tenho certeza que muitas já fizeram. Mas começar a cercar de organizações para que não venha a ter problemas. Então, eu não vejo só os escritórios de advocacia, só as empresas de área médica ou odontológica, eu vejo assim uma coisa muito... As lojas, né? Então, você pega, por exemplo, você vai numa loja trocar roupa, você vai numa... Não vou falar os nomes, né? Mas nessas grandes lojistas aí, você vai trocar uma roupa, eles querem o seu cadastro. Ah, para trocar roupa, você precisa dar informações pessoais. Para quê? Você vai numa farmácia, o atendente fala, você dá o seu CPF, faz o cadastro de dados que eu vou te dar um desconto. E aí você descobre que, na verdade, aquele preço do produto era o mesmo, ele só aumentou e deu um desconto que não existia. Então, esse tipo de coisa é um movimento que precisa ser contornado. Né? Tem redes de supermercados que fazem a mesma coisa, né? Os famosos clubes, né? O clube desse supermercado, o clube desse supermercado, acesse no app. Eu não vou dizer que isso seja ruim, não sou crítico, porque às vezes você vê que o desconto, o consumidor ele sabe quanto custa um pacote de arroz. Ele fala, pô, o pacote de arroz está tantos reais. Eu sei que custa isso daqui. Pô, com o desconto, o meu pacote de arroz vai ficar 5, 6 reais mais barato, só por fornecer meu dado. Pô, vale a pena. Então, não tem problema eles descobrirem o meu número de telefone. Mas o consumidor tem que ter essa percepção. Então, é um movimento que não vai envolver só prestador de serviço, vai envolver toda uma cadeia. Né? Bacana, legal. Bom, o consumidor precisa entender o jogo, quais são as regras do jogo também, né? Exato. Leonardo, agora eu queria que você me esclarecesse a respeito de qual órgão que vai ser responsável pela fiscalização, e o que a gente deve esperar do rigor por parte deles. Foi criada, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção, né, que é a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela é
ela é de uma composição ímpar, né? São 5 diretores, conselheiros, e a indicação foi até recente, porque a lei foi criada em 2018, mas, salvo engano, agora, no final de 2020, lá para outubro, setembro de 2020, o presidente da República, né, que é o responsável pela indicação desses membros, indicou os conselheiros, então iniciou a composição. Aí inicia a composição, começa o trabalho mais ou menos aí no comecinho de 2021, e então eu imagino que já esse ano, claro que nós já estamos pegando mais um formato dessa instituição, e então a pergunta é quem é o responsável, essa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que ela faz, né? Qual que seria a ideia dessa autoridade? A ideia é justamente fazer com que a lei seja aplicada. E como que ela vai fazer para que a lei seja aplicada? Bom, primeiro, assim, quando você tem uma agência reguladora, por exemplo, né? A gente tem a Agência Reguladora do Petróleo, a ANP, a gente tem a Agência Nacional de Telecomunicações, a gente tem as agências de energia elétrica, enfim, todas essas agências, né, elas cumprem, eu dizendo cumprem, mas não estou dizendo, pelo menos deveriam cumprir, né, o papel de transitar entre a diretriz do Estado e quem presta aquele serviço. E, às vezes, intermediando em fator do consumidor. Né? Então, digamos que você tem um problema de combustível, você, claro que tem os mecanismos legais, né? Então, Ministério Público, juizado especial, ou, às vezes, uma ação na justiça comum, para que se tenha ali uma indenização. Mas, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ela vai fiscalizar o posto para saber se o combustível está adulterado. Então, a agência ela tem esse papel de intermediador, fiscalizador e estabelecimento também de matrizes regulatórias. O que se espera dessa autoridade nacional é que siga mais ou menos esse tipo de modelo, né? Seria esse modelo de, além de fiscalizar, mas também de criar diretrizes para que as instituições possam aplicar a lei. Porque, vamos imaginar, ela vai estar mais ou menos que no dia a dia ali das instituições, verificando quais são as dificuldades, o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são os grandes problemas, e criando não só dificuldades, né? Eu espero que eles também criam soluções e ajudem as empresas a melhorarem com relação ao tratamento de dados. E é lógico, se não houver uma melhora, se haja, no caso aqui da agência, o objetivo dela também é aplicar a multa. Né? Então, ela vai conscientizar, ela vai criar programas, provavelmente palestras, cartilhas, enfim, tudo que for necessário para que haja uma boa conscientização e, se não conscientizar, como a lei preconiza, que se penalize aí os infratores. Tá? Eu não sou feliz, como eu digo, com a necessidade de penalização, mas, como eu bem disse, se não houver, dificilmente a lei vai ter uma adesão. Então, essa autoridade, ela tanto cria algumas regras, quanto ela penaliza, né? E no meio do caminho ela educa, né? Seria essa relação tríade aí. Maravilha. Tem Dentre alguma outras cartilha, atribuições. Tem alguma cartilha, algum manual já disponível Sim, que, eles já enfim, elaboraram algumas diretrizes, algumas orientações. A própria autoridade, se não me engano, ela é responsável por criar agora, não sei se ela chegou a estabelecer especificamente, eu vi que havia uma solicitação, a criar uma especificidade aí para as pequenas empresas de pequeno porte, ainda não foi estabelecido nada nesse sentido, mas ela cria, sim, tem já algumas orientações, algumas diretivas aí dessa autoridade a respeito aí da proteção de dados. Tem, sim, né? É claro que isso vai evoluindo, né? À medida em que o tempo vai passando, por exemplo, foi criada uma cartilha, mas aí geralmente são os conselhos, né? Do Conselho Regional de Medicina na área hospitalar. Aí já foi criada uma cartilha, de repente, para os varejistas, né? Então, você vai segmentando, porque a autoridade ela vai criar algo um pouco genérico, né? E aí depois cada classe começa a orientar os seus associados, os seus participantes, para que se façam adequações específicas de acordo com a sua atividade, né? Então, essa autoridade ela fica no âmbito um pouco mais macro, né? E depois, no dia a dia, cada conselho, cada órgão de classe talvez venha ajudar aí no cumprimento legal, né? Que é o que eu espero.
Maravilha. Bom, maravilha. É, a autoridade, a OAB no seu caso, o CRC no meu caso, eles entendem, estão por dentro, estão mais dentro da questão das particularidades. Eu acredito que isso pode ser um grande diferencial, porque estamos representados por esses órgãos, né, por esses conselhos. Exatamente. Então, o que pode ajudar é justamente o conselho ter um papel aí de intermediador, né? Intermediador tanto para que Intermediador. se faça o correto, né? Que os seus associados, filiados, depende daquela membro, depende, é claro, de cada tipo de instituição, eles consigam seguir a lei, mas também que a lei seja adequada àquele cenário. Então, de repente, o conselho ele vai conseguir conversar melhor com a autoridade para que a autoridade verifique uma condição talvez mais específica por conta daquele negócio que é feito, né? Se é mais tecnológico, se é um negócio que tem já uma dificuldade com relação à sua pulverização. Então, assim, acho que cada atividade merece uma atenção especial. A gente, é claro que não pode ficar criando muitos monstrinhos, né? Não, a lei também fica inaplicável, mas eu acho que cabe, às vezes, uma atenção especial de acordo com cada tipo de atividade desenvolvida. Mas aí eu acho que isso vai ser mais de cada conselho fazendo a sua pressão, fazendo a sua conscientização, para que a autoridade se conscientize. Maravilha. Muito bom, Léo. Muito legal o papo. Gostaria de ter fizesse suas considerações final e entrasse mais nessa questão do que você achou do papo, enfim. Legal. Assim, e só para fechar mesmo, como isso tudo é muito embrionário, tá? Eu tentei passar mais ou menos a linha do tempo, que não foi, eu não preparei nada específico, tá? Então a gente tá fazendo tudo sem meio que sem, lógico que a gente está sempre se preparando, mas assim, não tem nenhuma cartilha, nada específico, né? Então foi como se fosse um bate-papo mesmo, né? Então eu não lembrava assim exatamente as datas, né, de Não houve um nomeação. roteiro, né? Isso. Assim, eu Não gosto que houve um seja assim. roteiro, né? Eu sou preparado, mas eu não queria que fosse uma coisa engessada, né? Aquela coisa assim que vocês ficassem como se fosse uma aula. Não, eu queria que fosse um bate-papo, né? Mas, de qualquer Bom, forma, eu, fica à vontade. você sabe, Leonardo, que eu preparei algumas perguntas e aí a grande parte delas eu não fiz porque você respondeu justamente por isso. Foi Ah, que legal que você legal. respondeu durante a conversa. Então foi bacana por isso. Mas, por favor, continue. Não, tranquilo. É que assim, como eu também sou professor, eu até tenho esse, não sei se é qualidade ou se é defeito, isso eu vou descobrir. Às vezes o meu aluno pergunta uma coisa e às vezes eu gosto de responder o que foi perguntado, né? Mas quando eu olho para a pessoa ali, eu já às vezes sei que ela quer saber outra coisa. Então eu já acabo me avançando um pouquinho para resolver todo o cenário, porque às vezes você já sabe, a pessoa está perguntando isso porque ela quer saber isso daqui, isso daqui. Então eu já acabo avançando um pouquinho por lidar um pouco com a lei na prática, né? Então, como eu também sou da comissão de direito digital. Então, isso daí a gente estuda, a gente verifica, pesquisa, então são caminhos naturais. E aí, só para que quem esteja assistindo possa entender, eu tentei passar essa linha do tempo. A lei foi criada em 2018, ela entrou em vigor em agosto do ano passado, né, a partir de agosto do ano passado, e aí a nomeação desse conselho da autoridade foi mais ou menos, acho que em outubro do ano passado, então, tudo é muito recente, né, se a gente for analisar. Hoje nós estamos no mês de maio de 2021, tá? É claro que esse vídeo vai ficar gravado, mas de qualquer forma, pode ser que alguém venha assistir isso daqui a 2 anos, né? Então, para que faça sentido. Nesse momento que nós estamos gravando, nós não temos tantas informações, tantos movimentos, né? O nosso cenário hoje ele ainda está preocupado com outras questões, né? Nós estamos vivendo ainda a pandemia, então assim, tem tudo muito devagar, né? Apesar, logicamente, do movimento da lei já está acontecendo. Então, por isso que eu ainda não tenho tantos dados concretos, tantas coisas acontecendo, porque são cenários ainda embrionários, tá? Mas, de qualquer forma, também respondendo só outra pergunta, eu gostei muito desse bate-papo, acho que pode agregar para muitas pessoas. Como eu falei, isso surgiu de uma conversa tão informal quanto nós estamos tentando fazer agora, o objetivo é que fosse assim. É claro que aqui a gente está gravando, enfim, acaba sendo um pouquinho mais atento a alguns detalhes para quem esteja assistindo possa entender, é claro. Mas eu acho que eu atendi o objetivo, eu acho que as suas perguntas certamente foram perguntas de muitas pessoas que fariam.
à medida que você foi perguntando, eu já percebi que cabe aí, de repente, criarmos outras gravações para falar de rotina trabalhista. A gente não falou tanto assim dos escritórios de contabilidade, de repente a gente pode falar um pouco mais da questão da tributação. Enfim, eu acho que o tema de proteção de dados ele pode tocar em muitas empresas. E eu acho que eu falei muito, né? Porque talvez nos próximos encontros o pessoal queira ouvir um pouco o Samuel, né? Que é contador, tem a sua atividade na Próspera Contabilidade. Eu até vou deixar na descrição aqui desse vídeo os contatos, né, para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dele. Tem o Instagram, tem as redes sociais, então eu acho que vale a pena vocês acompanharem, porque ele tem essa preocupação. Né? Então, se ele sugeriu que nós fizéssemos essa gravação, eu também, né, conjunto, porque ele está antenado e preocupado com os clientes dele. Então, ele está preocupado em prestar um melhor serviço, ele está preocupado em ser um bom prestador, para que o cliente dele não seja prejudicado, ou para que ele também possa alertar o cliente dele, né? Então, eu tenho certeza que você vai sair daqui, vai bater um papo com alguns clientes e eu falo, fica atento, tem a proteção de dados, eu já estou fazendo a minha adequação aqui, o que você precisa fazer. Então, eu acho que esse cenário ele tende a acontecer e eu agradeço muito aí a participação do Samuel. Se o Samuel quiser também fazer as considerações finais. Sim, Léo. O legal foi o seguinte, conforme a gente vai batendo papo, a gente já vai ligando, ó, esse cliente precisa fazer isso, então a gente vai meio que achando uma solução para cada um deles, sabe qual que é os pontos fortes e os fracos também, né? Então isso que foi o bacana dessa conversa. Bom, o objetivo também não é esgotar o assunto, né? É apenas uma introdução e aí, conforme a gente for sentindo uma necessidade, vamos fazendo mais conteúdo, vamos montando mais lives. Enfim, de alguma forma, isso não foi o intuito esgotar o assunto. E aí a gente pode, com certeza, a gente pode bater um papo mais profundo em determinadas áreas. E Legal. gostaria de te agradecer também pela conversa. Bom, eu externei para você a questão da preocupação. Eu sou muito tímido, então tem essa questão de interação, mas é o primeiro bate-papo. Com certeza, nos próximos, a gente vai ter melhorar a desenvoltura. Não, mas é por isso que eu sempre deixo claro para quem está assistindo que isso é um bate-papo entre amigos, entre colegas, que nós, de maneira sensível, resolvemos publicar e divulgar, porque eu acredito que isso seja a dúvida de muitas outras pessoas. Então, o meu Sim. objetivo aqui, o seu, não é que sejamos técnicos, que haja ali um formalismo, acaba acontecendo. Eu sei que em alguns momentos isso toma uma proporção um pouco mais técnica, porque a pergunta é técnica, então às vezes a gente tem que responder tanto simplificadamente quanto tecnicamente. Mas a sua performance está perfeita, eu também. Todos nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre crescendo. Então, quem está assistindo tem que ter essa sensibilidade, porque o meu objetivo aqui nesse vídeo, você também vai divulgar, é que seja um bate-papo, não é nada, não é uma aula, não é uma palestra, não é nada assim científico, apesar de ter em alguns momentos um conteúdo técnico, um conteúdo científico, mas o objetivo aqui é a conversa entre amigos e vocês são participantes, que vocês também podem ser os nossos amigos, e até aproveitando, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, quem estiver assistindo, de repente da área de contabilidade, às vezes até da área do direito, da área, enfim, qual seja a sua área, coloca lá no comentário do vídeo, gostaria que vocês falassem desse assunto, ficou faltando, porque como eu disse, o bate-papo é entre amigos e agora nós estamos abrindo aqui as portas para vocês, tá? Então eu agradeço mesmo a gentileza do Samuel em se preparar para essa gravação, ele que separou as perguntas, um roteirinho que ele já queria me perguntar, e a gente já tinha conversado um pouco, mas ele falou, então eu vou aproveitar, ao invés de a gente conversar, então a gente faz uma gravação. Eu falei, isso mesmo. Então ele já foi criando algumas perguntas aí, ele gostou do assunto, e eu tenho certeza que ele também vai se conscientizar bastante da proteção de dados, e assim como vocês, eu espero. Tá? Então eu agradeço mais uma vez a participação, não só do Samuel, mas de vocês. Eu vou encerrar por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, até a próxima. Valeu.